Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Agora em Manaus são 6 horas em ponto. Confira agora os destaques desta quinta-feira, 13 de julho de 2017. Homem ressuscita minutos depois de ter sido declarado morto pelos médicos. Esse caso aconteceu aqui em Manaus e a gente conta os detalhes na edição do Manhã do Ar de hoje, que vai trazer também. Manaus registra quase 2.000 assaltos a ônibus só nos 6 primeiros meses do ano. Eles entram com faca, pesado, revólver, mexe na cabeça de todo mundo. Polo de duas rodas fecha o primeiro semestre de 2017 com uma queda de 9% na produção de motos. Mas a baixa não desanima os fabricantes. Agora, as fabricantes apostam numa virada para o segundo semestre. A meta é fechar 2017 com 910 mil motocicletas produzidas. Eleições 2017, TV A Crítica abre espaço para os candidatos ao governo do estado. E a série de entrevistas para apresentação de propostas já começa na semana que vem. No quadro Mais Saúde, um alerta sobre os riscos do corante ao organismo. Já está estabelecido que não faz bem à saúde e cabe realmente aos adultos prestarem mais atenção nos alimentos que estão inseridos dentro do cotidiano familiar. E no futebol, depois de uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, meninas do Iranduba agora disputam a Copa do Brasil de futsal. Isso e mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp no 992258767. Entra também na nossa página do Facebook e interage com a gente por lá, viu? O número de assalto a ônibus em Manaus nos primeiros 6 meses deste ano são assustadores. Olha, segundo o Sinetran, o último balanço mostra que foram registrados quase 2.000 assaltos a coletivos. A sensação é de medo, né? De sair de casa 3 horas da manhã, 3h30 e talvez não voltar. Como nós temos colegas aí que todo dia assaltados. Eu trabalho porque eu gosto do meu trabalho. Mas na questão de insegurança? A segurança, o meu parceiro falou. Só Deus para defender a gente, que não tem. A gente trabalha aqui por se entrega a Deus, porque não tem segurança mesmo. Segurança mesmo, só Deus mesmo. A segurança nossa está péssima. Como é que o senhor se sente dentro do transporte coletivo? O senhor não sente medo de ser assaltado? Sinto. E todas essas reclamações têm motivo. Segundo o Sinetran, no primeiro semestre deste ano, foram registrados quase 2.000 assaltos em ônibus do transporte coletivo só em Manaus. No mês de junho, 11 assaltos por dia. O mais recente aconteceu na última segunda-feira, quando um trio, entre eles 2 menores, entraram na linha 330, próximo à comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte. Era por volta das 8 da noite, quando chegaram próximo da Torquato Tapajós e anunciaram o assalto. Os bandidos não levaram nada, mas 2 passageiros ficaram feridos após reagirem. Uma vítima foi ferida no pescoço e a outra na perna. Eles foram levados para o Hospital Delfim Aziz. Os 2 menores foram apreendidos e o terceiro suspeito foi preso. Para os usuários, a única solução para evitar esse tipo de crime é tirar definitivamente o dinheiro do transporte coletivo. Nós estamos só com a carteirinha, né? E a gente mostrando o dinheiro, né? Aí tudo que a pessoa vê, o ladrão quer, né? Então acho que eu sugiro o passo fácil melhor. Acha que evitaria mais assalto? Sim. E se engana quem pensa que a insegurança é apenas no transporte coletivo. Aqui na estrada do Puraquequara, por exemplo, as paradas de ônibus costumam ficar assim ultimamente, vazias. Um sinônimo de medo, que faz com que os usuários do transporte coletivo aqui da comunidade evitem de pegar o ônibus. Só para você ter uma ideia, de acordo com os moradores, a linha 086, com destino ao Terminal 5, é considerada uma das mais perigosas.
Eles entram com faca, teçado, revólver, mexem na cabeça de todo mundo. Inclusive, mês passado, até arma de choque usaram para assaltar os passageiros. Olha só, quase 2.000 assaltos a ônibus registrados só nesses primeiros 6 meses de 2017. Ou seja, realmente os números são alarmantes, a população realmente está entregue, esse descaso com a segurança pública. Hoje em dia a gente sai de casa, não sabe nem se vai voltar. É bom que os candidatos ao governo do estado estejam de olho em reportagens como essa, até para ver aí se, por exemplo, questão da segurança pública vai estar em pauta nessas eleições aí, nessas eleições suplementares de 2017. Raimundo Diego Fonseca de Souza, de 27 anos, estava de férias em Manaus e foi morto ao reagir a um assalto. Ele aguardava um transporte para ir ao porto da cidade, onde pegaria um barco para voltar ao interior, mas aí foi abordado pelos criminosos. O crime aconteceu nessa esquina aqui no bairro Riacho Doce 2. De acordo com a polícia, Raimundo Diego Fonseca, de 27 anos, estava acompanhado do irmão, mais ou menos aqui, ó. Eles estavam conversando quando, de repente, 2 homens em uma motocicleta, que até o momento não foram identificados pela polícia, chegaram e anunciaram um assalto. Raimundo teria se negado a dar o celular. Um dos suspeitos, revoltado com a situação, acabou disparando um tiro que pegou no peito de Raimundo. Ele foi socorrido pelo SAMU, ainda com vida, foi levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu e morreu. Os suspeitos fugiram, como sempre acontece. O irmão ficou desesperado e, de acordo com ele, Raimundo era professor e morava em Novo Aripuanã. Estava há uma semana aqui na cidade, passando férias, na casa de familiares. E, por incrível que pareça, quando tudo isso aconteceu, mais ou menos aqui, Raimundo estava se despedindo. Isso mesmo, ele estava se despedindo do irmão, dos familiares, estava aqui aguardando para ir até o porto de Manaus e voltar para o município. Mas isso não aconteceu. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Lamentável, né? E a polícia prendeu uma dupla suspeita do latrocínio de um caseiro. O caso aconteceu em uma chácara no bairro Tarumã. Israel Medeiros da Silva, de 32 anos, e o Wellington Palheta do Nascimento, de 29. Os dois estão presos temporariamente desde o mês passado. Foi determinado a prisão preventiva. O motivo? Eles são suspeitos de terem participado de um latrocínio, onde, na ocasião, o caseiro Rosiro Lopes, de 48 anos, acabou sendo assassinado. O crime aconteceu no último dia 23 de abril no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Noite de domingo, poucas horas antes de ser morto, Rosiro estava bebendo com os próprios assassinos na casa de Wellington. Por lá também estava Israel. Eles estavam convencendo Rosiro que queriam beber em um local mais confortável. Justamente a chácara onde Rosiro trabalhava como caseiro. Inclusive, os bandidos disseram que algumas meninas seriam levadas para participar da festinha. Sem saber de nada, Rosiro concorda. Esse era o álibi perfeito dos bandidos. Mas a intenção deles era outra. Quando chegaram na chácara, os criminosos disseram logo para Rosiro as verdadeiras intenções: furtar televisores, celulares, joias e objetos da chácara. Mas para isso, eles precisariam da concordância de Rosiro. Como o caseiro negou tudo, disse que não ia participar
do furto, os bandidos passaram a agredir Roseiro. E em luta corporal, eles acabaram conseguindo imobilizar o caseiro. Amarraram as mãos dele. E em seguida, desferiram um golpe fatal, uma facada no pescoço de Roseiro, que acabou morrendo. Mas, como não existe crime perfeito, os criminosos, antes de saírem com os produtos, acabaram deixando para trás um chip de celular. E foi justamente este o fator predominante para que a polícia pudesse chegar aos suspeitos. Nós prendemos essas pessoas entre o dia 12 e 14 agora de junho, com mandados de prisão temporária. Foram 6 pessoas presas, das quais o Wellington e Israel tiveram a prisão temporária convertida agora em preventiva, dado o efetivo envolvimento deles nesse latrocínio. Os outros foram liberados porque contribuíram com as investigações e não tinham envolvimento direto no latrocínio, apesar da conduta deles estar sendo avaliada, e vamos verificar ao final do inquérito em que tipo de crime, se é que serão imputados a eles ou não. Um comerciante suspeito de ter matado a ex-mulher se entregou ontem à tarde na delegacia de Itacoatiara. Eulálio Rego Sena, de 54 anos, não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com a polícia, o comerciante teria invadido a casa de Tatiana Barbosa da Silva, de 38 anos, e teria efetuado 4 disparos contra ela. A vítima foi socorrida por vizinhos e trazida para Manaus e foi internada no hospital 28 de agosto, mas não resistiu e morreu no dia seguinte do crime. O comerciante foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. Familiares da Brenda Mota, que foi encontrada morta no Igarapé da Prainha no mês passado, fizeram um protesto por causa da demora nas investigações do caso. Os familiares da jovem Brenda da Mota, de 20 anos, estão inconformados com a lentidão nas investigações do caso. De acordo com a família, a jovem Brenda saiu de casa no dia 10 de junho com um grupo de amigos. Ela informou para a família que iria se confraternizar com o grupo em uma choperia. Mas a jovem não retornou para casa e foi dada como desaparecida. Quando foi no dia 10 de junho, o corpo de Brenda foi encontrado em uma prainha, na verdade, no Igarapé da Prainha do Tarumã. Ela tinha sinais de estrangulamento no pescoço e também marcas de violência por toda parte do corpo. A família, até agora, não aceita esse crime. Eu vou conversar agora com o tio de Brenda. Como é que tá as investigações? Vocês até o momento não tiveram nenhum retorno? Nada, nenhum retorno da Delegacia de Homicídios. O caso foi denunciado na Delegacia de Homicídios e até o momento nada. Me deram o número do investigador que ficou responsável pelo caso. Eu mando mensagem, mando foto dos envolvidos na morte da Brenda e ele não responde nada. Antes era um, ele me respondia. Agora o outro, eu mando mensagem, mando foto, já mandei o endereço onde as pessoas moram, onde elas estão localizadas e ele não me responde nada, né? De acordo com a família, já tem um mês que Brenda morreu, os amigos, a família, a mãe, todos que conheciam Brenda aqui no Coroado não aceitam essa situação. Essas pessoas que estão aqui, na verdade, são os amigos, diziam ser amigos de Brenda. A Brenda, ela é mãe de uma bebê de 2 aninhos. Eu quero justiça, por favor. Eles 3 homens, 3 mulheres, tiveram a audácia de tirar a vida da minha filha. Ela quer só que as investigações sejam mais rápidas. A família não aguenta mais esse sofrimento, quer saber apenas como que tudo aconteceu. E vocês que são parentes, vocês que são amigos, vocês não aguentam, né? É muita tristeza, né? É muita tristeza, né? Por causa da bebê dela, né? Como é que você se sente que conhecia ela? Ela é minha cunhada, ela sou mulher do irmão dela. O meu esposo, ele não tem nem palavra, que também não foi pro velório dela, né?
A gente percebe que a cunhada não tem nem condições de falar sobre o assunto. Os familiares estão reunidos aqui na frente da casa de Brenda, com cartazes nas mãos. Aqui diz: Brenda, onde você estiver, meu pensamento está com você. Obrigado por nos ter feito feliz. Justiça! 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 Nessas horas, tudo que resta para a família é querer justiça, querer respostas, né? Principalmente por parte da polícia em relação às investigações. E uma quadrilha especializada em arrombar caixas eletrônicos e empresas foi presa pela Polícia Civil. O bando assaltou também um estaleiro no último dia 5 de junho. E tem um detalhe, viu, gente? A maioria deles veio de outros estados. Todo esse material que vocês estão vendo aqui foi apreendido junto com uma quadrilha especializada em roubos a empresas e arrombamentos de caixas eletrônicos. A gente tem uma série de materiais aqui que a polícia encontrou com eles. Macaco hidráulico, serras que são usadas realmente para conseguir a facilidade de arrombar. Essa quadrilha era formada por 5 pessoas, foi responsável pelo assalto a um estaleiro no dia 5 de junho e desde então a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações estava procurando esse grupo. Por isso que nós vamos conversar agora com o delegado titular Adriano Félix. Delegado, como é que eles agiam, né? Eles só conseguiram fazer esse assalto aqui na cidade? Até o momento sim, porque a DRF conseguiu intervir rapidamente, né? Como bem mencionou, foi um roubo ocorrido no dia 5 no estaleiro, onde eles tinham informação que havia uma quantia de R$500 mil. Se realmente houvesse essa quantia, eles retornariam para os estados de origem, mas como só havia R$66 mil, eles resolveram permanecer na cidade e planejar outros grandes roubos nos próximos dias. 2 grandes empresas e caixas eletrônicos situados em drogarias e pequenos mercadinhos nos bairros. Bom, foram presos 5 integrantes da quadrilha. O mais jovem deles é justamente o líder desse grupo criminoso, é o Júlio César dos Santos. Depois nós temos o Renan Ricardo Reis, que também atuava juntamente com o Júlio César no planejamento. Tem o Tomé Rivas dos Santos, o Carlos André Moreira Mendonça e o Josué de Andrade Silva. 3 desses integrantes eram de outros estados, né? O Renan Playboy era especialista no corte de caixa eletrônico, arrombamento de cofres, desarmamento de alarmes. Ele veio no final de maio justamente para praticar o roubo, a pedido do Júlio César, que era o chefe dessa associação criminosa, e recebia as informações de pessoas ou ex-funcionários ou pessoas que conheciam essas empresas e, além disso, tinha um bom contato dentro do sistema prisional. Às vezes, o próprio sistema prisional, integrantes de organizações que estão dentro do sistema, entravam em contato com o Júlio César solicitando para que ele procurasse determinada pessoa que daria informação privilegiada a respeito das empresas. E aí sim, ele solicitava integrantes de outros estados que têm a facilidade de cortar chapas de aço, chapas essas de difícil acesso, né, difícil corte. E agora, olha só esse caso que aconteceu lá em Manacapuru. Criminosos levaram um flutuante, gente, isso mesmo. Um flutuante que era a residência de uma família, inacreditável. O Erison Araújo traz mais detalhes. Nós estamos aqui no Porto de Manacapuru para contar uma história muito complicada. É a história da dona Zilda Meirelles, de 75 anos. Ela que teve seu flutuante roubado na noite dessa terça-feira. Dona Zilda, como foi que aconteceu essa situação? Aconteceu que nós estávamos pintando, nós estávamos até às 3 horas da tarde lá, pintando. Aí acabamos de pintar e nós viemos embora, ele já tinha arrumado o canto aqui. Aí ele foi arrumar o motor e quando o menino disse que era para ir buscar de manhã, quando foi de manhã nós chegamos lá, não estava mais. Levaram o flutuante sem deixar rastro, sem deixar nada? Nada, cortaram os cabos tudinho e levaram. A senhora conseguiu conversar com alguém que relatou alguma coisa, ter visto alguma coisa em relação a essa situação? O primo da minha neta disse que ele estava pescando, ele viu quando baixou. 2 horas da madrugada, só que ele não sabia que era o flutuante, ele pensava que era uma balsa. Bom, se você tiver informação sobre o flutuante da dona Zilma, por favor, entrar em contato com o fone 993740706, que ela, claro, né? Ou então entrar em contato com a polícia, porque, infelizmente, é uma situação muito complicada. Dona Zilma, trabalhar tanto tempo na vida para construir as coisas, para conquistar as coisas e ver ser levado assim é muito difícil, né? É cruel fazer com o outro. Só quem gastou que sabe. Né? Deixa de comprar um pão, deixa de comprar uma coisa para ver se termina de fazer.
Engraçado que os bandidos eles vão se especializando, né? Um foi especialista em arrombar caixa eletrônico, arrombar empresas, assaltar banco. Agora furto de flutuante, gente, é inacreditável. E um homem foi preso no bairro Cidade Nova com várias porções de drogas. Segundo a polícia, ele estava vendendo entorpecente em uma construção, que o suspeito disse ser a casa dele. Quem traz os detalhes é a Thea Morel. A população fez a denúncia no fim de semana e já na segunda-feira a equipe Coiote do 6º Distrito Integrado de Polícia começou aí uma campana para verificar uma denúncia no loteamento Riacho Doce. E olha só o que eles encontraram. Toda essa droga que vocês estão vendo aqui foi retirada de circulação. São 370 trouxinhas de uma substância entorpecente, né? Tem pinos, tem droga aqui casadinha que eles vendem de 2, né? Isso tudo estava numa casa considerada abandonada pela polícia, que fica lá no loteamento. E estava com um homem que foi identificado como Gelson Andrade da Silva. O delegado Jeff McDonald vai falar um pouquinho como é que foi essa investigação. Houve a denúncia no final de semana, foi feita a diligência e constatamos que havia um certo número de pessoas, em torno de 4 pessoas na localidade. E, precisamente, o flagranteado, Gelson, ele estava traficando. Então, conseguimos fazer um cerco parcial do local e conseguimos detê-lo. Conseguimos tirar de circulação essa quantidade de entorpecentes e 6 munições. Verifica-se que o local seria uma área de construção. Ele alega informalmente que ele estava construindo a casa dele, mas pelo monitoramento da equipe, não. Então, houve a dada voz de prisão nele. Agora, o Gelson não trabalhava sozinho, né, delegado? O que aconteceu com os outros rapazes que estavam ali? E se tinha uma bala, onde está a arma? Pois é. O que acontece? Eles intocam a munição num lugar e a arma em outro, né? Por ser área de mata, e eles conhecem bem as rotas de fuga, então 3 empreenderam fuga. Segundo a equipe de investigação, eles aparentavam ser menor. Nós estamos investigando, tentando qualificá-los ainda e verificar se a arma estava com eles ou estava escondida na área de mata, que acontece muito nessa zona norte, você ainda tem uma área verde e a bandidagem ela acaba enterrando a droga ou a arma, né? Ok, delegado, muito obrigada. Olha, mesmo sendo área de mata, mesmo sendo área de difícil acesso, mesmo sendo uma área ali, uma casa abandonada, esse tráfico incomodou bastante a população e a polícia conseguiu aí prender o Gelson Andrade e tirá-lo, pelo menos por enquanto, de circulação. Em Parintins, cerca de 100 pais podem ser presos por não pagarem pensão alimentícia. Geandro Soares tem as informações. Aqui em Parintins, a Polícia Civil está cumprindo 100 mandados de prisão por falta ou atraso de pagamento de pensão alimentícia. Como a delegacia não tem estrutura para receber essa quantidade de presos, os mandados estão sendo cumpridos aos poucos. A gente está dentro das possibilidades, nós estamos dando sequência nesse cumprimento de mandado de prisão. É um número que chama a atenção, então o melhor a se fazer é pagar a pensão para não terminar atrás das grades. Já pensou? E olha só, gente, um homem foi declarado morto e teve o protocolo de óbito aberto após uma parada cardiorrespiratória. Mas depois de 1 hora, ele voltou à vida. E quem tem mais detalhes sobre esse caso, no mínimo curioso e com um final feliz, né? É o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, explica melhor pra gente como aconteceu esse milagre, né? Bom dia pra você. Bom dia, Nayandra. Bom dia a todos. Pois é, o milagre, isso que foi considerado pelos médicos aqui do Serviço de Pronto Atendimento do Conjunto Galileia, aqui no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O gari Ronaldo Martins de Souza, de 63 anos, ele deu entrada aqui no SPA por volta das 2h59 da terça-feira, praticamente morto. O coração dele estava parado, sinais vitais muito fracos, pupilas dilatadas, segundo os médicos aqui do SPA. Quando ele chegou aqui, começou a fazer o procedimento de reavivamento, no caso, a massagem cardíaca e todos os procedimentos para desfibrilação. Pois é, começou aí esse processo, foi aí uns 2 a 3 minutos para poder tentar fazer o reavivamento, mas ninguém conseguiu, ele foi praticamente dado como morto. Começou mesmo a fazer os protocolos de óbito, o atestado também começou a ser realizado e a família foi avisada de que o seu Ronaldo já estava em óbito e acabou
que a família começou até mesmo a fazer os procedimentos de velório, de enterro, já sabendo que o ente querido, né, o Gari, tinha morrido. Só que 1 hora depois, Nayandra, como você falou, os sinais vitais do seu Ronaldo começaram a reaparecer. O pulso começou a reaparecer, segundo os médicos. Isso, quem prestou atenção foi o próprio médico Rodrigo Custódio, que estava fazendo o plantão aqui do SPA. Ele percebeu que o pulso do seu Ronaldo estava constante e aí viu que ainda dava para realizar o processo de reanimação. E aí foi isso que eles começaram a fazer. Começaram a fazer novamente a questão ali do reavivamento, da reanimação no coração, a massagem cardíaca lá no seu Ronaldo. 15 a 20 minutos depois, os sinais vitais voltaram, ele continuou ali a viver, praticamente reviveu, teve essa experiência aí de quase morte e voltou à vida. Ele começou a ficar com sinais vitais normais e pulso forte, segundo os médicos. Aí foi então que a família foi avisada novamente de que o seu Ronaldo já estava bem, já estava melhor, na verdade, e em seguida ele foi levado daqui, Nay, para até o hospital e pronto-socorro João Lúcio. E lá ele foi diagnosticado com edema cerebral, está na UTI. Mas isso não significa que o quadro dele seja ruim, não. O quadro dele é estável, ele se encontra lá internado agora, justamente para poder realizar o tratamento dessa doença. Mas com os sinais vitais bons e vivo, que é o mais importante. Caso bastante curioso, o milagre mesmo que foi falado aqui pelos médicos, justamente porque, né, uma pessoa que chega aqui praticamente morta e voltou à vida depois de que, né, depois praticamente os médicos disseram que foi uma obra divina, porque muitas pessoas que chegam aqui já com esse estado, infelizmente não voltam, não retornam mesmo. Isso foi um caso curioso que aconteceu aqui no SPA nessa última terça-feira. Tanto caso curioso que é destaque no Jornal A Crítica, né, Nayandra? Agora, Danilo, imagina a alegria dessa família, né? Receber aí a notícia da morte de um ente querido e 1 hora depois receber a notícia de que não, gente, ele está vivo, muito bem, por sinal. E imagina, né? Já estava até preparando o velório, já pensou um negócio desse, gente? Isso é um milagre mesmo. Pois é, isso mesmo. A gente acredita de que todas as vezes que existem pacientes que chegam aqui no SPA ou em qualquer unidade hospitalar com esse quadro, a gente pensa, né, que são poucas as probabilidades de um paciente desse ter de voltar a algum quadro estável, mas foi justamente o que o médico disse, de que ele já estava praticamente morto, né? Então, quando ele começou a fazer os procedimentos de massagem cardíaca, não foi com tanta esperança assim, tanto que o procedimento ali para o atestado de óbito foi muito rápido, isso 15 minutos depois que aconteceu a parada cardiorrespiratória nele, a parada cardiorrespiratória quando ele chegou e começou a ter mais paradas cardiorrespiratórias no processo de massagem cardíaca, foi muito rápido o começo do procedimento de óbito, do atestado. Foi então que eles já estavam fazendo o documento e avisou a família. Mas como a gente falou, 1 hora foi 60 minutos o bastante para que ele voltasse a ter esses sinais e o pulso começasse a voltar mesmo, né? E aí, graças a Deus, que pelo menos os médicos prestaram atenção, Nayandra, para começar a refazer esse processo. Porque as pessoas, os médicos, enfermeiros, poderiam não ter prestado atenção nesse sinal que o Ronaldo deu para poder reviver, né? Porque eles continuaram a realizar depois que o pulso voltou esse procedimento aí de reanimação e aí tudo deu certo, ainda bem que eles conseguiram aí prestar atenção, deu tudo certo. Agora, basta o seu Ronaldo agora ser cuidado lá no João Lúcio sobre a doença, o edema cerebral que foi diagnosticado. A gente espera que dê tudo certo na vida dele, como já deu, né, um milagre desse que aconteceu aqui no SPA, Nay. É isso mesmo, Danilo. Muito obrigada pelas suas informações e saúde, né, seu Ronaldo. Já já a gente volta a conversar, Danilo. Gente, o Jornal A Crítica de hoje destaca justamente esse caso curioso. Médico atesta morte, mas homem revive. Ronaldo Martins de Souza, de 63 anos, veio a óbito e a família foi avisada, mas ele voltou à vida de forma inexplicável. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS.
Em protesto realizado na manhã de ontem, defensores públicos e moradores do interior pediram aumento do orçamento para a Defensoria Pública do Estado. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve acontecer ainda hoje na Casa Legislativa, antes do recesso do meio do ano. A manifestação começou do lado de fora da Assembleia Legislativa. Pessoas que vivem em comunidades longe da capital foram chamar a atenção para a falta de defensores públicos no interior do Amazonas. O protesto continuou dentro do plenário. Seu Aquimarinho veio da comunidade Terra Nostra, na zona rural de Manaus. Nós precisamos da Defensoria Pública para defender o nosso direito, não só dos produtores, como sim da nossa família, das nossas crianças que estão sem estudar hoje. O Amazonas possui hoje 101 defensores públicos para atender mais de 4 milhões de habitantes. Somente 2 vivem em municípios do interior. O atual orçamento de 70 milhões de reais impede a contratação de novos defensores. É o caso de Inácio Navarro. Ele é um dos 57 aprovados no último concurso que aguarda a nomeação. Praticamente 90% do interior não possui defensoria pública, porque depende da nomeação desses aprovados. E demonstrar que o interior precisa desse reforço desses profissionais. A boa notícia veio depois de um acordo com os deputados. Todos os aprovados serão chamados ainda esse ano. A Defensoria já sentou, já se comprometeu a fazer uma engenharia para viabilizar pelo menos o maior número de nomeações possíveis com o orçamento desse ano, mas já planejando para o ano que vem. E todos os deputados, eu passei de um por um, entreguei documentos, sabem que o defensor que entrar hoje na categoria, ele vai ficar no interior e sem perspectiva de vir para a capital. Com a garantia das nomeações, antes do processo final do concurso público, que expira em setembro, a expectativa é de um aumento de 0,63% no orçamento da Defensoria. A votação do reajuste está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, no último dia de trabalho, aqui na Assembleia Legislativa, antes do recesso do meio do ano. O deputado Serafim Correia defende a transferência de recursos de órgãos como o TCE para a Defensoria Pública. Não dá para deixar a Defensoria nos moldes em que ela se encontra. Ela precisa de mais recursos e a fonte é o TCE. O TCE tem 80 milhões em caixa. O orçamento deles vem sendo superestimado ano a ano. E isso precisa ser corrigido. Para o deputado Dermilson Chagas, é preciso garantir a permanência de defensores públicos no interior do Estado. Por isso, ele apoia o reajuste, mas com ressalvas. A ressalva é para que eles fiquem no interior. Qual é o município em torno de Manaus que tem defensor? Na Calha do Madeira. Procure saber quanto é que o Estado está pagando pela ausência de um defensor público no interior. É uma boa notícia que esses defensores sejam realmente chamados, mas ainda não resolve o problema, né? São muitos municípios, são muitas cidades e ainda esse número de defensores públicos está muito aquém do que realmente o estado do Amazonas precisa. Enquanto isso, a gente segue aí no aguardo dessa convocação desses defensores públicos aprovados no último concurso público, que expira agora em setembro. A gente vai ficar de olho nisso e seguindo na expectativa. E bom, foi anunciado o nome do novo titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. O vereador João Luiz, do PRB, assumiu a Sengel no lugar de Mário Barros, que foi exonerado. João Luiz foi o vereador mais votado de Manaus. Com sua saída da Câmara Municipal, a cadeira deve ser ocupada por Amaury Colares, do PRB. Também foi publicada no Diário Oficial do município a saída de Marcel Alexandre, da Superintendência de Transportes Urbanos. No seu lugar, na SMTU, foi nomeado o servidor Ronaldo Brito da Silva, que atuava como diretor de transportes urbanos. O setor de duas rodas fechou o primeiro semestre de 2017 com uma queda de 9% na produção de motos. A baixa não desanimou os fabricantes que agora apostam alto para o segundo semestre. Em junho foram fabricadas 50 mil motocicletas, queda de 35% em relação a maio e de 38% em relação a junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o polo de duas rodas produziu quase 9% a menos do que no mesmo período de 2016. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas.
Mas esses números não assustam o setor. A queda na produção e venda de motocicletas está dentro do previsto para o ano, segundo a Abraciclo. Agora, as fabricantes apostam numa virada para o segundo semestre. A meta é fechar 2017 com 910 mil motocicletas produzidas, 2,5% a mais do que em 2016. Historicamente, as vendas aumentam no segundo semestre e são impulsionadas pelo 13º salário e pela chegada do verão. Em meio a tantas curvas para baixo, duas boas notícias. As exportações aumentaram 4%. Também teve alta na venda de motocicletas do tipo scooter. O principal mercado da América do Sul é o mercado argentino. Então, com a mudança de governo, né, do presidente naquele país, houve alguns processos que voltou à normalidade e disso os fabricantes também estão desenvolvendo produtos específicos para aqueles mercados, por isso é que a gente tem conseguido resultados melhores. O bom desempenho do polo de duas rodas é essencial para a economia do Amazonas. Em 2011, as fábricas do setor empregaram 20 mil trabalhadores diretos. Hoje, são 12 mil. A torcida agora é pela melhoria no poder de compra do consumidor. Isso significa aumento das vendas, maior produção e mais empregos. O que nós temos notado é que existe uma vontade de aquisição de motocicletas por parte do consumidor e que muitas vezes isso não é realizado em função das dificuldades de se obter financiamento. Mas o financiamento começou a melhorar agora, então a tendência é que nós tenhamos um segundo semestre provavelmente melhor em termos de resultados comerciais. Tomara, né? Todos nós aqui seguimos essa expectativa. Agora vamos dar uma conferida no trânsito de Manaus a esta hora da manhã com imagens aéreas do drone da TV A Crítica. Essas são imagens da Avenida Torquato Tapajós. Agora em Manaus são 6 horas e 37 minutos. Logo ali na saída do bairro Cidade Nova, em direção aí, você confere o nosso drone fazendo aí essa movimentação, indo em direção ao centro de Manaus, sentido bairro Centro. Trânsito aparentemente bastante tranquilo nessa região aí na Avenida Torquato Tapajós, sem grandes retenções, os motoristas conseguem aí fluir tranquilamente. Olha só, a imagem da Avenida Torquato Tapajós agora no sentido bairro Centro e na esquerda do seu vídeo sentido Centro-Bairro. Ali agora a gente percebe uma mínima retenção, mas é uma faixa de pedestres, naturalmente. Logo, logo aí o trânsito vai começar a fluir. Pedir para o Alex Gomes seguir um pouco mais adiante para a gente ter uma visão ainda melhor do trânsito na Avenida Torquato Tapajós. E pelo visto, pelo que a gente está percebendo daqui, viu gente, trânsito bastante tranquilo a essa hora da manhã. Repetindo o horário, são 6 horas e 37 minutos na capital do Amazonas. Trânsito aí bastante tranquilo, uma ótima opção para o motorista que segue agora, que vem aí da zona norte de Manaus, que vem ali da região do aeroporto de Manaus, vem ali do início da Avenida Torquato Tapajós em direção ao centro de Manaus. Torquato Tapajós, uma ótima opção a essa hora da manhã para os motoristas. E daqui a pouco a gente fala da reforma trabalhista. Vamos saber mais um pouco dessa nova legislação que mexe com a vida do trabalhador brasileiro, né? De todos nós. É já já, não sai daí não.